Hoje são 7 de maio de 2018, no gabinete da Promotoria de Justiça de Santarém, presente o promotor Rodrigo Aquino Silva, para oitiva no procedimento investigatório criminal SIMP número 013-497-031 de 2017, referente ao convite 005 de 2016, que resultou no contrato 007 de 2016. A oitiva será do senhor Reginaldo da Rocha Campos, como colaborador, representado neste ato da Defensora Pública, doutora Jane Télvia dos Santos Amorim. Presente também na sala, o assessor de promotoria, Felipe Campos. Reginaldo, esse contrato aqui, o 007, quem se sagrou vencedor foi a empresa Renato RM. Renato RM da Silva MR. A licitação foi, o objeto da licitação foi para aquisição de serviços para realização de eventos, coquetéis e fornecimento de refeições individuais do tipo Marmitex, com variação de cardápio, para atender às necessidades da Câmara. O contrato foi assinado no dia 4 de julho de 2016. Eu te pergunto, houve direcionamento para que esta empresa, do seu Renato, se sagrasse vencedora nesse certame licitatório? Eu estou aqui, não recordo que havia necessidade de fazer alguns pagamentos desses itens, que eram principalmente Marmitex. Então eu sugeri ao seu Rubens que desse uma atenção para o Renato. Quem era o Rubens? É o chefe da licitação. Desse uma atenção de que forma? Que ele pudesse ganhar a licitação, né? Uma vez que ele estava já me pedindo, o Renato também isso. E ele já vinha me pedindo algumas vezes. E também porque ele era uma pessoa assim, que me ajudava, estava ali próximo da gente. E havia necessidade também de fazer alguns pagamentos de Marmitex que eram comprados lá na Piracatu e não tinha mais como pagar diretamente pela Câmara. Certo. Por que não tinha como pagar? Porque já tinha passado, acredito, dos 8 mil. Certo. E foi então, eu recordo que algumas vezes eu perguntei para o seu Rubens se o Renato já tinha providenciado a documentação dele, e ele me dizia que não, que ainda não tinha levado a documentação dele, ficava protelando. Por isso que eu lembro com mais detalhes disso, né? Certo. Então, eu não recordo de como foi o processo de licitação, só sei que ele ganhou, né? Nesse caso, ele já sabia que ia ganhar, o Renato já sabia que ia ganhar. Ele estava trabalhando com essa intenção justamente comigo, mas não havia, tipo assim, aquela direção minha direcionada para ele ganhar, mas eu pedi para se dar aquela atenção, né? E o senhor sabe que empresas participaram? Se foi o Renato que levou essas empresas, indicou essas empresas para participar? Não recordo de quais essas o Rubens, em algum momento, questionou o senhor desse seu pedido para facilitar para que o Renato ganhasse? Não. Nunca questionou? Não questionou, não lembro. E esse Marmitex era fornecido para quem? O Marmitex era utilizado por vigias que almoçavam e jantavam, e também para o setor de jornalismo, várias vezes quando solicitado, e algumas vezes no setor legislativo quando solicitavam também. Mas esses do jornalista não eram servidores da casa? Eram todos servidores da casa. É que havia alguns dias que havia necessidade, não eram todos os dias. Chegaram a fornecer Marmitex para pessoas que iam visitar a Câmara, que eram estranhas aos quadros da Câmara? Não, senhor, não. Algumas vezes houve doação, que eu acabei doando. Era uma média de quantas Marmitex por mês? Uma média de 120 a 150, no máximo. Certo. E esses outros itens aqui da licitação e do contrato? Coquetel com salgados, refrigerantes e suco de frutas regionais, buffet para eventos e refeição à la carte. Todos os meses, pelo que se percebe das notas fiscais, havia esse tipo de serviço além dos Marmitex. Ocorria todo mês coquetéis com salgados, refrigerantes e sucos de frutas regionais, buffet para eventos e refeições à la carte?
Todo mês acontecia sessões especiais, reuniões nas salas, Tá, mas na esses presidência. serviços eram fornecidos todo mês? Não pela empresa do Renato, era terceirizado, era feito, era comprado esse equipamento algumas vezes, eram providenciados e o Renato apenas tirava as notas e repassava o valor. No caso, Mas nas para não quantidades pagar. constantes das notas fiscais ou essas quantidades aqui eram fictícias? A maioria das vezes essas quantidades eram fictícias, mas eram utilizados também Vez ou outra nas tinha reuniões. realmente coquetel, buffet para eventos e refeições à la carte. Só não nas quantidades que constam nas notas fiscais, é isso? Isso. Houve alguma dessas notas fiscais em que o serviço não foi prestado no mês, ou seja, houve nota fiscal fictícia total? Na verdade, ele não tinha estrutura para fornecer isso. Ele tirava as notas e repassava o valor para mim e eu pagava de quem eu realmente fazia os O serviços. senhor lembra de alguém que o senhor... A gente Contratou? pagava Piracatu, na Rayana, pagava em dinheiro, né? Assim, espécies já. E Mas como se algumas fosse a vezes- empresa do Renato que tivesse terceirizado o serviço? É isso que eu estou entendendo? E só fazia tirar a nota, passava o dinheiro, né? Então a empresa dele era só para dar a nota fiscal, ele não fazia nenhum desses serviços. Não, ele fez talvez muito pouco. Muito pouco do quê? Talvez assim, um coquetel, alguma coisa assim, alguma vez, mas não Nós recordo com detectamos muitas nas nossas vezes. investigações que ele não tem, a empresa dele não tem funcionários e ele não tem alvará de funcionamento sanitário. Uhum. Tá? O senhor sabia dessa informação? Não, senhor. Por Mas isso que eu lhe como perguntei eu se ele falei, de fato ele- prestava o serviço. Ele não na totalidade, né? Ele prestava serviços também de serviços de som que acabava sendo pago dessa forma. Colocava aqui nessa pequenos. nota fiscal Sim. como se fosse... Para a própria Câmara, às prestado. vezes ele fazia alguns Então, serviços só que para eram... esclarecer, os itens que estão aqui nas quantidades não eram fornecidos nessas quantidades totais, certo? Sim. Alguns eram colocados a mais, e quando eram prestados, quem prestava não era a empresa do Renato, e sim outras pessoas, outras empresas Sim. ou pessoas físicas, é isso? Correto. Tá. A minha pergunta foi se essas notas fiscais, alguma delas foi totalmente fictícia, não foi prestado nenhum serviço. Houve esse caso? Houve. Houve. Como era o seu acordo com o Renato? Quanto que ele lhe passava? Era... Era por nota? Era todo mês por nota? Como era? Era por notas, né? Ele, como eu lhe falei, ele prestava alguns serviços para mim e eu pagava ele com essas notas, né? E o que sobrava, a gente pagava alguns serviços que eram realizados, como da E do que Jamar sobrava? Tex, E do que sobrava? Quanto que o senhor ficava? Não recordo assim com clareza, mas acredito que eu tenha ficado com uns 10, 15%. Certo. E das notas fictícias, que não, ou pelo menos da nota fictícia? Foi só uma ou mais de uma? Foram várias, porque como ele não fornecia, Não, fictícia total, a nota total fictícia. Teve uma ou mais de uma? sempre tinha... Não recordo sobre... Porque sempre tinha demandas para pagar todo mês, né? Certo. Desse- E o seu valor? Quanto era o seu valor? Pois é, no total eu acredito que tenha ficado com uns 15% do total. Olha, de um contrato de 66.900, e isso foi pago. Nós já comprovamos que tudo isso foi pago. 66.900. Quanto aqui que o senhor calcula que o senhor tenha ficado? Em média. Dos 66? Dos 66 mil. Eu acredito que por aí uns 20 mil ou mais. 20 ou mais. Certo. E tem uma nota aqui. Mas eram... Quem sabia Pagaram. que o Renato... Só para detalhar, esse valor que ele fala, 20 mil, seria só para ele ou seria repartido entre ele ou... Eu lhe perguntei do valor total do contrato. Sim. O senhor falou 20 mil ou mais. Era para o senhor ou era também dividido para o Renato? O Renato, ele tirava a comissão dele, né,
do imposto, né, da nota, também ele fazia serviços para mim e eu pagava com essas notas, Tá. serviços de som. Pois é, mas esses 20 mil ou mais que o senhor fala, ficava para o senhor. Sim. Alguém, além do senhor e do Renato, sabia que desse acordo de vocês, que o senhor recebia o valor dele? A Não. mulher dele sabia? A Raquel? Não, que eu saiba, não. Não. Não O sei. Andrew sabia? O Samuel Também não, sabia? nunca comentei com nenhum deles. Não. Nenhum deles. Esse dinheiro que o senhor recebeu, 20 mil ou mais, o senhor repassou parte para alguém, para outra pessoa? Não, senhor. Não. Há notas fiscais aqui de pagamentos menores abaixo de 8 mil que não exigia licitação. Tanto para a Raquel, que é a esposa do Renato, Raquel Pinto, quanto para o próprio Renato, sempre como em pessoas jurídicas, com CNPJ. Esses serviços, esses pagamentos, eram por serviços efetivamente prestados? Ou o senhor também ficava com parte desse valor? Eram feitos serviços, né, que eu recordo. Acredito que tenha ficado com uma parte desse valor, mas eu não recordo com clareza assim, mas é que ele prestava serviço, eu não quero assim, na verdade eu não recordo, doutor, se eu ficava nessa época com algo desse valor, né? Da Raquel. Mas que era senhor... feito Pois é, mas da os Raquel. serviços. Isso aí na anota época. pelo menos no nome da Raquel, embora quem prestasse Sim. era o próprio Renato. O senhor lembra de algum que tenha ficado, que o senhor tenha ficado com parte? Não, desses 8 mil não recordo. Não? Lembro das notas já. Certo. Os outros ele sempre fez os serviços, né, que ele se propunha a fazer, ele fazia, participava de várias sessões, filmando. E que outros serviços eram esses que o senhor falou, que o senhor encaixava aqui no contrato da Marmitex? Eram os serviços que ele fazia de filmagem, de som. Nas sessões especiais ele colocava mais estrutura, televisão lá fora, dentro do plenário. Aí o senhor enxertava esse serviço Aí aqui, pagava, mas como se fosse fornecimento de Marmitex, de coquetel. Sim, algumas vezes ocorreu Entendi. isso. E também em sessões itinerantes, ele sempre levava a estrutura de som dele. Tá. No final do ano, tem uma nota aqui, 21 de dezembro de 2016, no valor de R$ 15.942. Por que esse valor? Fugindo, inclusive, do que em outros meses era fornecido, de 8 mil, 8 mil, 8 mil. Por que em dezembro foi Em dezembro, 15.942? acredito que talvez tenha, não recordo assim com clareza, mas eu creio que tenha sido em função de uma confraternização que tenha acontecido, talvez tenha usado. Uma que foi no recreativo? Sim, Como é o nome do local? no centro recreativo. Centro Recreativo. E quem forneceu esse coquetel, consta aqui pelo menos na nota fiscal, de número 008, série 01, datada de 21 de dezembro de 2016. Coquetel com salgados, refeição, marmitex e buffet. Aqui consta, por exemplo, coquetel, 121, uma unidade. Refeições, 312, marmitex. E buffet para evento, 180. Isso não foi, toda essa quantidade não foi prestada. Ou nada aqui foi prestado? Desses 15 mil, que você se refere? Isso. Foi possivelmente para pagar despesas, né, que houve na confraternização. E quem de fato prestou o serviço na confraternização? Eu não recordo com clareza, acredito que tenha sido a Dona Glória, que era uma amiga dele também. Aí quem pagava a Glória era o Renato. Foi pago ela também, mas talvez não tenha sido suficiente. Né? Mas pela Câmara... Houve outros serviços. Mas houve pagamento Sim, da Glória pela Câmara? eu acredito que tenha sido pela Câmara. Certo. Esse contrato, ele é no período, ele foi assinado em 4 de julho de 2016. Já próximo, já entrando aí no período de campanhas eleitorais. Esse contrato ele foi assinado com esse propósito de fazer frente a gastos eleitorais ou não? Havia demanda dos Marmitex e outras, sempre houve, né? Então, não acredito que
não recordo assim que tenha, mas que de alguma forma, uma vez ou outra, ele me repassava valores, né? Então, E o senhor utilizou esse valor vez por outra em campanha também? acabava que eu utilizava, assim. Eu Certo. não recordo assim com Tá. clareza. Consta também, Reginaldo, uma nota fiscal que nós tivemos acesso do Renato para a sua eleição de 2016 como vereador. Foi feito aqui um pagamento pela empresa dele, um pagamento à vista, no valor de R$900, referente ao fornecimento de 100 marmitex, ao valor de R$9. O senhor lembra disso? Isso realmente foi fornecido para a sua campanha ou foi essa nota fictícia? Não recordo, doutor, com detalhes dessa. Havia pessoas que me ajudavam na campanha, né? Naturalmente pode ter acontecido de ter havido esse consumo, mas não recordo com clareza. Há também um aspecto aqui que chama a atenção, que para a sua campanha a Marmitex foi fornecida ao valor unitário de R$9. Já para o contrato com a Câmara, ela foi fornecida ao valor unitário de R$13,50. O senhor sabe por que essa diferença? Não, senhor. Não? Como foi, para a gente finalizar, como foi o acerto? Quando foi que ele ocorreu? Como foi o contato entre vocês para chegar nesse ponto? Olha, Renato, eu vou te dar nota fiscal, tu vai me devolver uma parte do dinheiro, e como é que esse dinheiro era repassado para o senhor? Como foi esse contato entre vocês? Como foi que surgiu isso? Acredito que devido à convivência, né, e às demandas que iam surgindo, aconteceu de ter esse contato, né. Mas como foi? Como foi a conversa entre vocês? Eu não recordo assim com clareza. Mas foi como ele que disse, foi. olha, eu quero participar, quero ganhar, e eu te dou uma parte. Ou você que solicitou, olha, Renato, eu vou te colocar aí, tu vai ganhar e vai me dar uma parte. Como foi? Partiu de quem? Geralmente eu solicitava os serviços para ele fazer para mim, né? Ele era muito prestativo e ele se colocava à disposição sempre para ajudar. Acredito que tenha surgido daí essa. O senhor não recorda como foi a primeira demanda, vez que né? ele lhe devolveu? Não, senhor. Como foi? Não recordo assim com detalhes, porém havia essa. E como é que ele repassava esse valor? Dinheiro, espécie, Geralmente cheque, era- transferência? Ele repassava em espécie. Sempre foi em espécie ou teve alguma vez em cheque, em transferência bancária? Mas a maioria foi em espécie mesmo. Acho que deve ter tido uma transferência uma Para a vez sua conta? para minha conta. Acho que eu para ele para mim uma vez. Da conta Aconteceu. dele para a sua ou da conta da empresa? Acho que foi da conta, eu não recordo se é da dele ou da empresa dele, mas que houve uma vez um repasse de R$1.000 e poucos. Certo. Ok. E quando era em dinheiro ele pagava onde? Sempre na rua, no banco, em algum lugar que... No seu gabinete alguma Combinava. vez na Câmara? Não recordo Não. de ter sido na Câmara, mas no carro, na rua mesmo. A mulher dele sabia desse acordo entre vocês? Não, Porque a Raquel depois ela se tornou servidora sua, sim. vinculada ao seu gabinete. Ele tinha me pedido para ela ser uma espécie de estagiária, né? Certo. Então ela passou muito tempo ali ajudando, ela ia quando ela queria também. Então mais tarde ela passou a ficar trabalhando direto conosco, mas que ela nunca reuni, nunca fiquei sabendo que ela soubesse de alguma O Renato coisa. nunca comentou, olha, Não. a Raquel sabe. Não, Algo nunca me nesse sentido. comentou e também nunca comentei nada com ela. Ela também nunca falou nada comigo. Perfeito. O senhor sabe, para finalizar, o senhor sabe se o Renato ele presta serviço para outros vereadores? Ele sempre foi muito prestativo. Antes dele se aproximar de mim, ele trabalhava na Secretaria de Cultura, era bem envolvido com outras pessoas. Ele uma pessoa bem dinâmica, bem prestativa. Mas ele chegou a lhe contar se esse mesmo esquema ele fazia em outros lugares? Não, senhor, nunca comentou comigo sobre isso. Ok. O senhor tem mais algum esclarecimento? Só reconheço minha falha, né? E
E estou me esforçando para esclarecer todas as falhas que foram ocorridas. Lamento, peço perdão por ter cometido esses erros. Tá, ok. A doutora tem alguma pergunta? Sem perguntas. Encerro a colaboração do senhor Reginaldo da Rocha Campos.